Êxodo capítulo 12, de 1 a 28. Texto sagrado que nos fala sobre a instituição da Páscoa. Mesmo assentados, irmãos, mas com toda a reverência à palavra de Deus, peço que os irmãos acompanhem a leitura. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele a seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Dessa maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos servirá por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos. Logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, pois qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito ao comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o peregrino como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir.
Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos, para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Amém. O outro texto, irmãos, está em Isaías 52. Peço aos amados, por favor, para abrirem suas Bíblias em Isaías 52. Nós leremos do versículo 13 até o 53, versículo 12. Isaías 52, 13 até 53, 12. O sofrimento vicário do servo do Senhor. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nem dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as misericórdias deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Oremos, irmãos. Senhor querido, obrigado por este culto, onde nós temos, ó Deus, a oportunidade, a liberdade de voluntariamente, ó Deus, prestar a Ti adoração e louvor. E isso para nós é motivo de muita honra e alegria, Senhor. Por isso te agradecemos. E também, ó Deus, nessa hora, suplicamos que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua palavra, que ela penetre no mais íntimo do nosso ser, e que o Senhor transmita, ó Deus, o Teu recado a cada um conforme lhe apraz, conforme que o Senhor mesmo determinou para cada um de nós, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que a Tua palavra é uma só para todos, mas
há coisas e há situações e há recados específicos que só o Senhor sabe, ó Deus, o que cada um está passando na sua vida, no seu lar, no seu coração. Por isso nós clamamos a Ti, Senhor querido, fala conosco. Nós nos humilhamos e desde já nos agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, hoje é o primeiro domingo do mês de abril, mês da Páscoa. E nós estamos então às vésperas dessa comemoração instituída por Deus e que no nosso contexto cristão é uma rememoração, uma lembrança da obra que Cristo fez. Páscoa não é chocolate, Páscoa não é coelhinho, Páscoa é Jesus morto e ressurreto. Esse é o sentido da Páscoa. É lógico, né, irmãos, que não tem problema comer um chocolatezinho também. Mas é preciso que a gente lembre e que a gente transmita aos pequenos a realidade da Páscoa, porque isso tem se perdido com o tempo, meus amados. E muitas pessoas parece que já não entendem direito do que se trata. Mas eu sei que você entende. Então a mensagem dessa noite, irmãos, não é uma novidade especificamente para você, mas pode ser para alguns que aqui estão e que não entendem ainda direito o significado da Páscoa. Mas a Bíblia, irmãos, ela se renova constantemente. Então até para a gente que já conhece, há uma renovação da palavra. A Bíblia não morre, a Bíblia não fica velha, mas a Bíblia é nova a cada dia. A palavra de Deus desce a nós cada dia de uma maneira nova, trazendo novidade de vida. Então, meus irmãos, eu queria falar nessa noite exatamente sobre isso, sobre a instituição da Páscoa. Já que é o primeiro domingo do mês da Páscoa, vamos falar sobre ela, sobre a instituição da Páscoa. E uma outra razão também, irmãos, é por se tratar hoje do domingo da Santa Ceia, onde nós relembramos o sacrifício de Jesus. Meus amados, há uma correlação direta entre o texto de Êxodo e Isaías. Porque em Êxodo nós vemos Deus instituindo a Páscoa ao povo hebreu e dando para eles todas aquelas orientações cerimoniais para que eles fizessem aquele rito sagrado, que ao mesmo tempo era também uma refeição sagrada. E no momento em que eles estavam fazendo esse ritual e essa refeição, lá no início, eles também haviam colocado o sangue do cordeiro que tinha sido imolado nos umbrais e nas vergas das portas. E aquele sangue, irmãos, foi o sinal que Deus ordenou que fosse feito para que as casas do povo de Deus, os lares do povo de Deus, fossem guardados da maldição que iria cair naquele lugar. E é interessante, né? Nós sabemos muito bem das 10 pragas, essa era a última praga, a morte dos primogênitos, e o povo de Deus foi guardado ali. E isso tem uma representação muito grande, irmãos, acerca do poder que o sangue de Jesus tem na nossa vida. Porque o sangue de Jesus está sobre a vida do povo de Deus, e esse sangue nos purifica de todo pecado e nos guarda de todo mal. Lá na primeira carta de João, a Bíblia nos diz que o maligno não pode nos tocar. Certamente ele gostaria de tocar em nós. Certamente ele gostaria de nos destruir. E a Bíblia também nos alerta em 1 de Pedro que ele está em nosso derredor rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E ele não pode fazer isso porque o sangue de Jesus nos guarda e nos livra de todo mal. O sangue não é mais colocado nas portas das casas, obviamente, mas nós somos a casa. Nós somos o templo do Espírito Santo e o sangue é colocado sobre nós. Então, irmãos, há uma representação, mas não somente uma representação, há algo realmente singular e real nisso, porque nós somos guardados. Até hoje eu estava refletindo sobre isso, sobre como as pessoas não compreendem a realidade do Evangelho e nós temos a responsabilidade, irmãos, de transmitir essa realidade. Como? Através da nossa vida. Então, quando alguém questionar a palavra de Deus, o poder de Deus, o poder do sacrifício de Jesus, você tem que ser aquela pessoa que vai dizer: eu antes de conhecer Jesus, eu era assim e hoje eu sou assim. Jesus mudou a minha vida. Jesus transformou o meu viver. E curiosamente, irmãos, eu estava refletindo sobre isso depois de conversar com uma pessoa sobre o sentido da palavra metanoia. E metanoia, irmãos, significa transformação. Metanoia significa mudança. Então, meus irmãos, o grande segredo da vida do crente é que há mudança, há transformação na nossa vida. Amém, irmãos? Então, se você identifica essas mudanças que Cristo tem feito na sua vida, glorifica a Deus por isso.
você não é mais o mesmo, você é uma nova criatura. Mas se você não identifica tais mudanças, procure a Deus urgentemente. Hoje mesmo, fala: Senhor, eu quero viver essa experiência de vida. Eu quero ser transformado pelo poder que há no teu sacrifício, pelo poder da obra que o Senhor realizou na cruz por nós. Meus irmãos, lá em João 1,29, Jesus é apresentado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, quando viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que expressão maravilhosa, não é mesmo? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que bênção, né, irmãos? Mas nós sabemos que não é de todo mundo. Ele tira o pecado do mundo da vida das pessoas que ele salva, na vida daqueles que ele redime com o seu sangue. Irmãos, o profeta Isaías nos fala acerca desse aspecto do ministério de Jesus, apresentando Jesus como o servo sofredor. O texto que lemos, irmãos, é o ápice de todos os capítulos que envolvem a narrativa profética da vinda e do sacrifício de Jesus. Essa parte, irmãos, é especial. E hoje de manhã eu falava com os irmãos sobre números na Bíblia. Olha que curioso, né? 52:13, 53:12. Não tem nada a ver, nós sabemos. Mas é importante que você saiba, irmãos, que quando a Bíblia foi separada em capítulos e versículos, não foi feito algo assim, digamos, proposital. Isso foi algo como que meio que aleatório. Eu creio que a mão de Deus se revela até nisso, até nesses detalhes. Porque dentro desse trecho, irmãos, há uma perícope. E essa perícope mostra e fala-nos exatamente sobre isso, sobre o servo sofredor. Então, meus irmãos, a Santa Ceia tem uma relação direta com a Páscoa dos judeus. A Santa Ceia para nós, irmãos, é uma representação da Páscoa, que foi instituída lá no Antigo Testamento. Onde na Santa Ceia, irmãos, Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro Pascal. E quando nós comemos a Santa Ceia, nós rememoramos o sacrifício que ele fez lá na cruz por nós. E por isso, irmãos, nós vamos refletir nesse tema. E eu quero, se Deus me der graça, conseguir falar para os irmãos acerca de algumas questões. Qual o significado desse título de Cristo para nós? O servo sofredor. O que isso tem a ver conosco? Por que ele teve que sofrer? Por quê? Será que não tinha outro jeito? Qual é o resultado da obra que ele realizou? E uma última pergunta: como nós temos nos posicionado diante desse sacrifício? Então, meus irmãos, uma correlação entre a Páscoa judaica e a Santa Ceia cristã. A Páscoa era uma das 3 grandes festas do povo judeu, e ela era em comemoração à saída do Egito, à libertação, o êxodo. Êxodo significa exatamente isso, saída. O povo de Deus reunia-se então anualmente em Jerusalém para essa festa. E a Páscoa se iniciava com uma refeição que consistia de um cordeiro ou cabrito assado, pães asmos, que eram pães sem fermento, e ervas amargas. Tudo isso tinha um significado. O cordeiro servia de recordação do sacrifício, o pão sem fermento da pureza, e as ervas amargas, irmãos, da amarga servidão no Egito. É interessante lembrar também que Jesus observou a Páscoa lá em Mateus 26:19, e ele mesmo então se tornou o Cordeiro Pascal quando se entregou na cruz para nos salvar. João 19:36 e 1 Coríntios 5:7. Irmãos, assim como a Páscoa era o meio que, de um modo dinâmico, permitiu que os judeus revivessem sempre aquela experiência do passado, relembrando tudo aquilo que os antepassados haviam sofrido e como Deus havia tirado eles com mão poderosa das garras de Faraó e levado eles até a terra prometida. A Santa Ceia nos leva de volta às cenas da redenção e da obra que Jesus fez na cruz. Quando a gente para tudo para tomar a Santa Ceia uma vez por mês, que na igreja sempre uma vez ao mês a gente toma a Santa Ceia, a gente procura lembrar e refletir sobre a obra de Jesus. E tudo gira em torno desse assunto, os hinos, os cânticos, a palavra, as orações. E a gente entra nessa sintonia. Hoje de manhã eu falava com a igreja sobre isso. O que nós sentimos quando nós lembramos acerca do sacrifício de Jesus? Ele que foi morto, humilhado, ferido, para nos salvar. Irmãos, nós vivemos num tempo de insensibilidade. Eu creio que nós estamos sendo doutrinados a serem insensíveis através dos filmes, através das notícias. Há um bombardeio de notícias de coisas ruins.
E naturalmente, irmãos, nós nos tornamos meio que endurecidos com a dor do outro, até por uma questão de uma certa sobrevivência. Do contrário, a gente ia ficar chorando o tempo todo. Né? Ver uma pessoa caída na rua, a gente ia ficar sentido. Ver a notícia de alguém que foi assassinado, a gente ia chorar. Ver alguém que o lar foi destruído, a gente ia entrar em depressão. A gente acaba se endurecendo. A gente acaba não ligando muito. A verdade é essa. E, como eu disse, eu creio que há um processo natural de autodefesa da mente, do coração, para sobrevivência, para conseguir aguentar o tranco e continuar trabalhando, e continuar na luta, e cuidando da sua família, e servindo ao Senhor, sem desanimar, sem esmorecer. Porque se o soldado na guerra entrasse em depressão porque viu um amigo ferido, ele também morreria. E ainda que sofrendo, ele tem que pegar a sua arma e lutar. E a gente está numa verdadeira guerra. Haja visto o número de mortos todos os anos passando de 50 mil pessoas. São cerca de 500 roubos só de celular por dia no Brasil. 500. Esse número já deve ter aumentado. Isso só aumenta. Então, meus irmãos, há muita coisa ruim acontecendo, mas é importante que a nossa sensibilidade não se esfrie tanto assim. É importante que a gente busque, irmãos, que a nossa sensibilidade, especialmente para as coisas de Deus, permaneça viva e lúcida. Porque há uma tendência também de nós nos esfriarmos com as coisas de Deus. Há uma tendência. E eu não sei se isso tem a ver somente com isso que eu acabei de falar, de filmes e mídia e notícias, ou se há algo realmente espiritual acontecendo relacionado com aquilo que a Bíblia chama de apostasia. Porque nos últimos tempos virá uma apostasia sobre a terra e muitas pessoas negarão a sua fé. Eu creio, irmãos, que a insensibilidade do crente para com o sacrifício de Jesus é um tipo de abandono da fé. Porque a fé, irmãos, não é sentimento, fé é crença. Mas Deus nos fez seres sensíveis, com sentimentos. Então é muito provável que alguém que não se sensibiliza com o sacrifício de Jesus, se sensibilize com um filme de cachorro, por exemplo. Porque essa é a época também dos pets. É a época também daqueles que se identificam como animais. Então, ver um cachorro ou um gato, um filme de bicho, muita gente fica sensível. E você tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes uma pessoa tem um pet em casa e conforme que você fala, a pessoa se ofende, já é da família. E eu entendo bem isso, eu chorei já muito por causa de cachorro. Os bichinhos que morreram na nossa história, na família. E eu sempre, quando eu vejo alguém muito apegado com os animais, eu falo, é bonito, é legal, mas é duro a hora que eles vão embora, né? A hora que chega a hora deles morrerem, todo mundo sofre. É difícil isso aí, é chato, né? A gente se apega, eles são amiguinhos nossos. Mas você percebe, irmãos? Há uma sensibilidade para com animais e para com historinhas narradas em filmes, faz de conta. Mas quando se trata da obra da cruz, nem todos sentem no coração aquela sensibilidade que é esperada pelo Salvador que morreu por nós na cruz. Então, irmão, é preciso que a gente busque essa sensibilidade espiritual, porque ela vai se refletir também na nossa sensibilidade ou não com a dor do nosso irmão, aquele que está do nosso lado. Até hoje em dia existem aquelas mega igrejas que dizem que a pessoa entra, sai e se der bobeira ninguém nem cumprimenta. E dizem que alguns se aproveitam disso, porque ele entra como está e sai como está e não muda nada, né? Eu venho como estou, saio como estou e está tudo bem, ninguém se incomoda comigo. Por isso que eu sou meio contra mega igrejas. Eu acho que é mais interessante igrejas de até 200 ou 300 membros, mas se passar de 100, um pastor só fica difícil para cuidar de todo mundo, para acompanhar todo mundo, para aconselhar todo mundo, para andar junto com todo mundo. E quando há um conselho que anda junto e que faz junto com o pastor esse trabalho, amém. Mas até isso em nossos dias tem mudado, há uma certa insensibilidade em algumas igrejas, onde há uma terceirização financeira do ministério. O pastor é pago para isso. Não, eu não vou visitar não, o pastor já visita, o pastor ganha para isso. Não, não vou orar com aquele irmão lá não, o pastor ganha para irmão. Fala com o pastor que eu estou com pressa, né? Eu tenho mais o que fazer, o pastor ganha para isso.
quando na verdade, irmãos, deve haver ou deveria haver, e aqui nessa igreja eu tenho certeza que há, pelo tempo que eu tenho caminhado com os irmãos, um diferencial. Mas eu já conheci, vi tantos lugares onde o amor parece que estava se esfriando, a insensibilidade se esfriando, se esgotando, se acabando. E eu creio que isso, irmãos, é um sinal da insensibilidade para com a obra de Jesus na cruz. Então, meu irmão, se você não sente nada quando pensa em Jesus morrendo lá na cruz em seu lugar, olha, clame a Deus e fale: Senhor, eu quero sentir a tua presença em mim. E eu quero, Senhor, sentir no meu coração essa sensibilidade pela obra de Jesus, porque essa sensibilidade, irmãos, não é mero emocionalismo. Essa sensibilidade é expressão de intimidade com o Mestre. Aquele que morreu na cruz por nós, nos chamou das trevas para a luz e nos carrega nos braços, enxuga nossas lágrimas, dá a mão para nós e nos ajuda a caminhar todo santo dia. Ele nunca falha, mas o próprio texto de Isaías nos fala, irmãos, que ele era desprezado, que ele foi desprezado. Então, se alguém entende de rejeição, é o Senhor. O Senhor sabe o que é ser rejeitado. E aqui eu quero falar duas coisas. Você que se sente rejeitado, saiba, o Senhor nunca te rejeita. E alguns psicólogos dizem que todo ser humano sofre com a rejeição, em maior ou menor escala, em um ou outro momento da vida, mas sofre com a rejeição. Porque ninguém quer ser rejeitado, ninguém gosta de ser rejeitado. E a rejeição dói na alma. Mas o crente é diferente, amado. O crente tem comunhão espiritual com Deus que nunca o rejeita, com Deus que nunca o abandona e que está sempre com ele. E por isso, irmãos, que eu disse que a fé não é sentimento, mas Deus nos fez seres sensíveis. Então, se a gente está cheio da presença de Deus, se a gente está cheio de fé, a gente sente sim sensibilidade com as coisas espirituais. E ao pensarmos no nosso Senhor, que morreu na cruz em nosso lugar, nós nos sentimos sensibilizados sim. Então, meus irmãos, queria destacar algumas coisas muito importantes aqui para nós. E mais uma vez eu ressalto para os amados, essa mensagem vai depois lá para o grupo da igreja, o link, peço que você leia com calma, medite, porque tem muita coisa aqui que eu não posso falar, senão ia demorar muito, e nós temos um horário, um prazo para o cumprimento desse culto. Então depois queria que você olhasse, tem bastante texto aqui, tem bastante recados aqui, eu peguei coisas da anotação da Bíblia Vida Nova, eu peguei coisas da pequena enciclopédia bíblica, eu peguei comentários bíblicos, mas eu queria muito que você depois desse uma lidinha, com calma. Não é também muito grande não, e não é muito difícil não, tá bom? Você lê em 10 minutos, rapidão. Mas eu queria destacar por causa do nosso tempo. Primeira coisa que eu quero destacar, irmãos, que Jesus é o sacrifício perfeito. Você pode repetir comigo? Jesus é o sacrifício perfeito. Meus irmãos, nós já vimos que a Páscoa surgiu com o sacrifício de animais. Isso causa para nós uma certa estranheza, não é? Sacrifício de animais, coitadinhos e tal, né? Eu sempre, quando eu vejo essa parte, eu lembro quando a gente teve uma porquinha lá em Barretos, lá onde eu cresci, né? Então meu tio chegou lá com aquele bichinho desse tamanhozinho, é bonitinho o porquinho, né? E cresceu e virou realmente um animal de tamanho razoável. E a gente tinha um carinho todo especial, né? E porco é um bichinho meio sujo, né, irmãos? O nome já diz, né? É um bichinho meio sujo, todo mundo sabe como é que é isso aí, né? Os bichos. Mas tinha um carinho por ela, sabe? A gente ia lá levar comida para ela, né? A ração. E ela vinha, deixava a gente coçar a cabeça dela e tal. Aí chegou o dia de matar ela. Eu não queria que matasse. É decreto. Como assim? Como assim? Não pode matar. Não pode. Eu era um adolescente. Né? Não pode matar ela, não. E minha mãe, mas filho, tem que matar para a gente comer a carne dela. Vai entender isso, né? Um garotinho. Eu sei que eu chorei demais. Eu chorei muito quando eu escutei os gritos lá do animal quando estava sendo morto. E porco grita muito. Não sei se os irmãos já viram matar. Quando mata um porco, é uma barulheira que só vendo, né? E eu fiquei muito triste. Chorei. Mas quando a carne estava na panela e aquela linguicinha, ai, que delícia, né? Aí a tristeza acabou. É interessante isso, né, irmãos? A gente fica assim pensando nos animais, mas, irmãos, não era nenhum tipo de maldade além do abate de animais para alimentação.
porque esses animais eram comidos, assados. E eu não sei se os irmãos já comeram, mas deve ser gostoso, né, irmão? Um cabrito assado, hein? Um cordeiro, uma ovelha assada. Oh, meu Deus, né? Deve ser gostoso. Então, irmãos, mas lembre-se, havia um momento triste nisso, porque esse animal que era sacrificado não era um animal qualquer. Poderia ser talvez um animal de estimação da família, porque tinha que ser o melhor, sem defeito, sem mancha, representando a pureza do Cordeiro de Deus. Então lembre sempre disso, a Santa Ceia é gostosa, é maravilhosa, mas ela tem a ver também com isso, com o sacrifício daqueles animais. Porém, irmãos, aquele sacrifício não era o sacrifício perfeito, porque a Bíblia nos diz, irmãos, que o sangue de touros e o sangue de bodes não poderia perdoar pecados. Então, para que aquele sacrifício? Aquele sacrifício, irmãos, tinha o sentido de uma representação simbólica. Ele representava o sacrifício perfeito. Aquele sacrifício tinha o sentido também da obediência, porque eles tinham que sacrificar aqueles animais para que pudessem ter comunhão com o Altíssimo. E vida, irmãos, com Deus, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, é vida de sacrifício. Olha aquele povo caminhando no deserto. Olha aquele povo em busca da terra prometida. Olha aquele povo sendo perseguido no passado e até os dias de hoje. E o crente, irmãos, também sabe o que é sofrer por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo, lá na sua primeira carta a Timóteo, diz que todo aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguições. Então a gente sabe o que é sacrifício. A gente sabe o que é se doar pelo Senhor, para a obra de Deus, para cumprir a vontade de Deus. Mas, irmãos, o que significa Cordeiro Pascal? Diz Isaías 53:7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Jesus se fez o Cordeiro Pascal. É importante que a gente entenda que ninguém pôs Jesus naquela cruz à força. Ele se entregou. Ele se entregou. Quando os soldados vieram prendê-lo, ele disse: a minha vida ninguém toma de mim, eu espontaneamente a dou. Jesus se fez o Cordeiro perfeito. Irmãos, qual seria o preço da nossa redenção? Será que nós podemos compreender a profundidade disso? Tem até um cântico que fala: eu não posso entender, eu não consigo entender o sacrifício de Jesus na cruz por mim. E hoje nós cantamos alguma coisa relacionada ao amor incompreensível de Deus. Me veio à mente na hora essa mensagem. Nós jamais, irmãos, poderemos compreender ou dimensionar perfeitamente a profundidade e a grandeza desse sacrifício. Porque eu ressaltei perfeitamente, porque nós podemos sim compreender. Ele fez isso por nós. Mas o perfeitamente, irmãos, é porque há uma dimensão tão grande nesse amor, tão grande nesse sacrifício de Jesus, que nós humanos somos pequenininhos para compreendermos isso perfeitamente, mas pela fé nós podemos compreender e viver firmados neste amor. Então, quando vier um momento difícil na sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, lembre-se, Jesus pagou o preço da nossa redenção. Vale a pena sim se sacrificar, porque é o mínimo que nós podemos fazer, mas é também o máximo, o nosso tudo para Ele, entregando-nos a Ele dia após dia e nos sacrificando em seu altar. Como assim me sacrificando? Voluntariamente entregando a minha vida a Deus. Senhor, eis-me aqui, cumpra-se a tua vontade na minha vida. Esse é o sacrifício racional, esse é o sacrifício perfeito, que muitas vezes, irmãos, nós estrebuchamos e não queremos fazer. Mas é assim, é nessa hora quando voluntariamente nós nos dedicamos a Deus, é o cumprimento da sua vontade, como o irmão lembrou, né, estudo da manhã, o perdão, a prática do que nós recebemos dele, sendo agora manifesta e expressa e devolvida na forma do perdão mútuo, na forma do amor cristão verdadeiro, na forma de uma vida onde nós não nos sentimos no direito de guardar mágoas, ou ranços, ou ódios. Isso é sacrifício. Ah, que sacrifício, né? Vem lá do fundo da alma. E eu falava de manhã, muitas vezes a gente não consegue
Então é hora da gente chegar para Deus e falar: Senhor, eu não estou dando conta, Senhor. O meu amor, o amor que eu tenho é tão fraquinho. Me capacita, Senhor. Derrama sobre mim o teu amor. Ó Espírito Santo, gera no meu coração esse amor sobrenatural, para que eu possa viver nessa dimensão da fé, dessa vida que o Senhor preparou para mim. E aí então há crescimento. Mas irmãos, por que Jesus teve que sofrer tanto? Por que Jesus teve que morrer assim? Você já se perguntou isso? Eu, na minha jornada, na minha caminhada cristã, algumas vezes eu parei para falar para Deus: Senhor, eu não entendo, por que tinha que ser assim? Por que ele teve que sofrer tanto? Não bastava o Senhor falar assim, ó, está perdoado? Por que antes daquele está consumado, vem toda essa situação difícil de imaginar, de sofrimento e dor? Talvez, irmãos, a gente pare de vez em quando para falar com Deus, e não é pecado, viu? Perguntar para Deus e conversar com Deus e dizer para Deus: Senhor, eu não estou entendendo, eu não consigo dimensionar isso, não consigo compreender por que tinha que ser assim. Isso não é falta de fé, meu irmão, isso é busca de crescimento na fé, tá certo? Porque Deus não quer que você creia nele cegamente, Ele quer que a gente creia nele com inteligência, com raciocínio, entendendo, ou procurando entender até onde Ele quiser nos explicar. Meus irmãos, Deus nunca permitirá que os nossos pecados causem uma distância tão grande entre nós e Ele que seja intransponível. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Lá em Hebreus capítulo 9, 22, está escrito que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No próprio livro de Hebreus 10, 4, vai falar aquele texto que eu acabei de mencionar, que o sangue de animais não poderia perdoar pecados. Então, se sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas o sangue de animais não poderia perdoar pecados, que sangue é esse que está falando no 9:22? É o sangue de Cristo. Sem o derramamento do sangue de Cristo não haveria remissão de pecados, meus amados. Então, meus irmãos, nós temos que agradar a Deus e agradecer a Deus porque os nossos pecados foram perdoados. Esse foi o motivo do sacrifício de Jesus. Sem derramamento de sangue, não haveria remissão de pecados. Que sangue? O sangue de Jesus. Mas ainda assim pode vir um outro porquê, né? Mas por quê? Lembra aquelas crianças que ficam assim: mas por quê? Mas por quê, né? E a gente muitas vezes fala assim para Deus também: mas por quê? Por quê? Então vai chegar uma hora, irmãos, que nós só vamos ter uma resposta: porque assim foi do agrado de Deus. Assim era a lei de Deus. Por que era? Porque ele já pagou o preço. Mas assim é a lei de Deus, porque esse sangue de Jesus vertido na cruz não ficou lá no passado. Ele é real, ele é presente, ele é para hoje. Deus não está preso, irmãos, a uma linha do tempo. Então imagine aqui a linha do tempo. Antigo Testamento, vou fazer aqui da esquerda para a direita, mas seria melhor daqui para cá, né? Esquerda, da minha direita, sua esquerda. Então, imagine aqui a linha do tempo. Antigo Testamento, criação, Velho Testamento, profetas, vem chegando, muito bem, chegamos aqui então em Malaquias, no ano Domini, no meio do tempo, no meio da história, quando o Senhor divide a história, e depois de Malaquias então vem Jesus. Então Malaquias está um pouquinho para cá, né? E aqui no centro a vinda de Jesus, antes de Cristo, depois de Cristo. E agora nós temos então os apóstolos, Atos, as cartas de Paulo, Apocalipse, anos 60, 80, fechou a Bíblia. E então vem a era medieval, era das trevas, vai passando até chegar em nós. Então nós estamos lá na frente, né? Mais ou menos assim, linha do tempo, imagina isso. Deus não está preso nisso. Deus é um ser atemporal. Deus é o Criador e Senhor do tempo, então Ele está acima do tempo. Então, irmãos, Ele está acima do tempo. Então, quando Ele vê o sacrifício de Jesus, 1992 anos atrás, Ele pagou o preço. Será que Deus, então, tem alguma dificuldade de olhar lá? Nossa, 1992, cadê? Deixa eu lembrar. Não, isso somos nós. O nosso Deus está acima do tempo. Ele olha para o passado, irmãos, nosso passado, como se fosse hoje. O sangue vertido na cruz, funcionando para nós que estamos no futuro e para os irmãos que estavam no passado, perdoando o pecado de todo o povo de Deus. Por isso, irmãos, a realidade do sangue de Cristo é para hoje. Funciona perfeitinho. Não é porque nós não nascemos lá, quando Ele morreu na cruz, que esse sangue vai ter menos poder para perdoar pecados. Tem o mesmo poder. Esses dias atrás entrou um senhor bêbado aqui na igreja,
e nós tivemos que dar uma paradinha no culto para atendê-lo e depois oramos por ele. Meus irmãos, será que Deus tem dificuldade de perdoar os pecados de um bêbado, se ele se arrepender? Ou de um alcoólatra, ou de um drogado, ou de uma prostituta, ou de um travesti, ou de um bandido, de um ladrão, de um assassino? Será que Deus tem dificuldade de perdoar o pecado mais horrível que a gente possa imaginar? Não, meus irmãos. Se essa pessoa se arrepender, Deus não tem dificuldade nenhuma de perdoar pecados. Lembra que eu falei da insensibilidade? Nós talvez tivéssemos. Nós talvez tivéssemos. Ah, mas o que ele fez que ele estava preso? O que ele fez antes de se converter? Eu quero saber primeiro. Às vezes é melhor nem saber, irmãos. Esquece. É lógico, né? É um olho no bolinho e outro olho no gato, né? Você não vai dar bobeira também. Você não vai também ficar feito bobo nesse mundo de tanta coisa ruim. Mas o perdão que Deus dá é real, então eu tenho que perdoar também. E eu tenho que acreditar que há um recomeço, uma possibilidade de recomeço nessa vida, na vida dessa pessoa. Então, meus irmãos, o sangue de Jesus é poderoso para perdoar todo tipo de pecado. Eu não sei como que o irmão ou a irmã está aqui nessa noite, ou você que nos visita também, que talvez não tenha ainda convicção da sua salvação. Mas eu queria finalizar essa mensagem dizendo para você, meu querido, minha querida, que Deus pode perdoar pecados. Mas não é para a gente fazer disso também um motivo de que está tudo bem, eu posso fazer o que quiser, porque Deus vai me perdoar se eu pedir perdão. Não, é preciso que haja arrependimento. Para que haja perdão tem que haver arrependimento. E quando há arrependimento, lembra aquela palavrinha que eu falei, metanoia? Há transformação. A mudança, há um voltar contínuo aos braços do Pai, há uma transformação de vida, da sua própria existência, de dentro para fora. E esse é o sentido da Páscoa. Os judeus lá do Antigo Testamento, irmãos, muitos deles não entraram no céu. Como o irmão mencionou na liturgia, alguns daqueles israelitas tinham dificuldades em servir o Deus único e verdadeiro. Uma vez por outra, o Senhor os castigava, porque eles estavam servindo deuses pagãos, deuses falsos. E hoje, meus irmãos, há também uma correlação direta com isso, porque há muitos crentes que estão deixando a igreja, a casa do Senhor, para servir o pecado. E quando eles saem do caminho do Senhor por causa do pecado, eles estão adorando o Deus, Ele próprio. Ele se coloca no lugar de Deus para dizer, eu faço o que eu quero e ninguém manda em mim. Eu decido a minha vida. E ponto final. Então isso é idolatria, igual ao pecado do paganismo. Onde a pessoa se coloca no lugar de Deus para fazer o que quiser e não o que Deus quer. Será que uma pessoa dessa tem realmente certeza da sua salvação? Irmãos, nós podemos falar a palavra Deus e falar de Deus para as pessoas e se torna algo até genérico. Mas quando nós falamos de Jesus e o sacrifício que Ele fez e a sua morte e ressurreição e o poder que esse ato dele tem de transformar a minha vida e a vida de todo aquele que nele crer, isso muda tudo. Por isso que muita gente não aceita quando a gente fala de Jesus. É muito mais fácil evangelizar falando de Deus. Deus é bom, Deus é amor, Deus é Pai, todo mundo aceita isso. Mas quando você fala de Jesus que pagou o preço na cruz, e que só quem se arrepender dos seus pecados tem direito a essa mesa, quem só arrepende-se dos seus pecados e se converte, ele tem direito a entrar no céu, isso muda de figura. E muita gente não aceita. E chegam a dizer que isso é discurso de ódio. Não, isso é discurso de ódio. Se ele vai levar uns para o céu e outros ele vai mandar para o inferno, então ele não é amor. Acontece, irmãos, que o mundo moderno pensa em Deus só assim, Deus tem que ser amor. Não, Deus não é justiça, Deus não é santo, Deus não é juiz mais, Deus é só amor. Mas biblicamente não é assim. Deus é amor, mas Deus é santo,
Deus é justo, Deus é salvador, mas Ele é também juiz. Meus irmãos, que nós possamos, através desse momento especial que nós vamos ter agora, reafirmar a nossa convicção em Deus, o Deus que tudo pode fazer, mas a maior obra que Ele pode fazer e que Ele faz é perdoar pecados, é transformar a vida da gente, é tirar de dentro de nós tudo que não presta e colocar dentro de nós o óleo do seu Santo Espírito e dar para nós um coração novo e dar para nós uma mentalidade nova a cada dia. Todo dia as misericórdias de Deus se renovam. Que esse ato sagrado sirva para renovar em nós, irmãos, essa fé e essa esperança. Vamos orar?